Hoje o nosso tema é custo de vida na Nova Zelândia e eu preparei um vídeo super recheado de informação. Vamos falar sobre o valor de salário mínimo, se dá ou não de viver com salário mínimo aqui, valores de acomodação, transporte, alimentação. E lá no final do vídeo eu também trouxe um pouquinho de coisas extras e valores que a gente paga sobre passeios, academia, algumas coisas extras que eu tenho certeza que vocês vão achar super interessante de saber. Tanto se você tá planejando para vir visitar a Nova Zelândia, se você quer vir morar aqui, ou se você só tá curioso pelos valores, vem comigo até o final, porque esse vídeo tá muito massa. Então, sem muita enrolação, como sempre, vamos direto ao ponto. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o salário mínimo aqui na Nova Zelândia. Agora a gente tá em fevereiro de 2021 e todo ano em abril a Nova Zelândia ela faz um ajuste do salário mínimo. Aqui na Nova Zelândia o salário mínimo não é por mês, ele é por hora. Esse abril desse ano já foi divulgado o valor que vai ser reajustado. O salário mínimo vai aumentar para $20 a hora. Então, mais ou menos quanto que uma pessoa tira por semana. Aqui tudo a gente calcula por semana. O aluguel é pago por semana. Normalmente as pessoas fazem compras por semana, mas é lógico que você pode calcular tudo mensalmente, só fazer vezes 4. A maior parte das nossas contas são pagas semanalmente. Então, alguns valores vão ser mensais e outros semanais. Por semana, uma pessoa que trabalha meio período, ganhando o salário mínimo, que é $20 a hora a partir de abril de 2021, com o imposto ela vai estar ganhando em torno de $400 e depois do imposto ela vai estar tirando aí em torno de 330 a $340. Tô considerando aí um valor de imposto médio, porque na Nova Zelândia o imposto muda de acordo com a sua renda. Então, quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Uma pessoa que trabalha 40 horas, ela vai estar tirando $800 antes do imposto, ou então em torno de $680 depois do imposto. Isso é uma média, mas mais ou menos aí $680 para quem trabalha o período cheio. Um dos maiores custos que a gente tem aqui na Nova Zelândia é o aluguel, é a coisa mais cara que a gente paga. O aluguel em Auckland, ele é consideravelmente mais caro. Acredito que em Queenstown também é mais caro. Então, os valores que eu tô passando aqui, eles são baseados na Ilha Norte. Auckland e Tauranga, que são os lugares que a gente já morou, eu também dei uma pesquisada e eu vi que, no geral, os valores são muito parecidos. Então, eu tô baseada aqui pela Ilha Norte. Tauranga, que é a cidade que eu moro hoje, e em Auckland, que a gente já morou por 3 anos, então a gente já tem um pouco de experiência aí com aluguéis em Auckland. Vou dar duas situações diferentes aqui. Eu vou sempre falar quanto custa para um casal e quanto custa para um solteiro, porque sai mais barato quando é um casal. Não importa se é um casal ou se é 2 amigos vindo junto, sai sempre mais barato 2 pessoas juntos, porque você consegue alugar, por exemplo, um quarto para 2 pessoas e você paga mais barato do que se pagarem individuais. E muitas vezes o quarto que você aluga sozinho, você às vezes tem que dividir pelo mesmo valor. Então, sempre vale mais a pena vir em duplas. O aluguel de um quarto para uma pessoa sozinha, ele vai variar entre $150 e $250, dependendo do que você tá procurando. Então, você consegue achar aí por 150, às vezes até um pouco menos, 120, $100, um quarto compartilhado com outras pessoas. Ou então, você vai pagar um pouco mais caro se você quiser um quarto sozinho, se você quiser um quarto com banheiro, etc, etc. Por um casal, os valores já ficam um pouco diferentes. É possível um casal achar um quarto por $230, $250, mas um quarto bacana você vai achar aí entre $280 e $350 para um casal. E você já pega um quarto só vocês dois, no caso, não precisa estar dividindo com outras pessoas, etc. Se for para alugar uma casa, já sai um pouco mais caro. Uma casa aí com 2 quartos e um banheiro, ela vai sair a partir de $380. As casas mais baratas aí que vai conseguir achar. Também tem estúdios que você pode achar por um pouco mais barato, $300, $320. Além disso, alguns lugares pedem para você pagar as bills separado. Alguns aluguéis, por exemplo, você vai achar um aluguel por $100, porém você tem que pagar bills apart. Então você tem que pagar as contas separado. O que seriam as contas? Água, luz, internet, lixo. Então essas contas às vezes você tem que pagar separado, não é sempre. Então quando procurar o aluguel, sempre dá uma olhada se você vai ter que pagar alguma coisa extra acima daquele valor. Quando você aluga uma casa, automaticamente você tem que pagar por tudo isso, porque você tem que manter a casa. Então mais ou menos os valores são os seguintes. Água geralmente as pessoas pagam em torno de $50 e $80 por mês. Energia pode ficar entre $100 e $200 por mês. O lixo, dependendo do lugar que você fica, você precisa comprar saco de lixo para colocar na frente da sua casa, ou às vezes você tem que pagar o aluguel da cesta de lixo que você coloca na frente da sua casa e aí o lixeiro passa e pega, né? Então aí tem gente que gasta em torno de $20. Eu e o Léo, a gente compra uma bag, um pacote com 5 sacos de lixo por mês, dá $14, $16 dependendo da bag que a gente compra. Então vai ficar mais ou menos essa média por mês de lixo. E tem a internet também. Então se você optar por comprar um serviço de internet para sua casa, ele vai custar em torno de $70, $90, um serviço de internet já de boa qualidade. Quando você
mora numa casa compartilhada, que eu falei que você aluga o quarto, você divide essas despesas, né? No final do mês, a pessoa que gerencia a casa, ela vai pegar esse valor e vai dividir pra todo mundo pagar igual. Se você mora sozinho, você é responsável por pagar isso tudo do seu bolso. Por isso que às vezes o aluguel de uma casa não vale tanto a pena quanto o aluguel de um quarto, porque você tem que pagar várias contas extras. E você também fica responsável pela casa, então qualquer dano causado, você é responsável, etc, etc. Saindo mais dessa parte de aluguel de casa, entrando na parte de alimentação, é complicado dizer quanto cada pessoa gasta. Cada pessoa tem suas peculiaridades. Cada pessoa gosta de um tipo de comida diferente ou vai querer comprar um produto diferente. Então eu vou dar uma base bem média, assim, de quanto que gasta. Uma pessoa sozinha vai gastar entre $80, enxugando bastante, até uns $150. Uma pessoa come super bem, super bem. Se for para um casal, eu vou dizer aí entre $150 e $250. A nossa média aqui de casa é entre $120 e $200. É o que eu e o Léo a gente gasta. Nesses valores eu não tô incluindo comer na rua. Então eu e o Léo a gente gasta 180 e ainda gasta mais comendo alguma coisa aqui e ali fora. Mas a gente come super bem. A gente faz um mercado bem suprido para 2 pessoas por em torno de $180 por semana. Algumas coisas também relacionadas à comida que a gente pode considerar o preço. Por exemplo, um fast food, você vai gastar entre $8 e $12 para ir num fast food comer um lanche completo. Um McDonald's, um Burger King ou um Fish and Chips, alguma coisa mais baratinha. Se você optar por comer uma refeição um pouquinho melhor, tipo tirar um almoço, vai comer um lanche mais elaborado, vai pedir um prato, você vai gastar em torno de $16 para pedir um lanche, até uns $26, $27, dependendo do lanche que você quiser. Uma coisa menos fast food, mais gostosinho. Se você quiser sair à noite para ir num restaurante, os pratos eles começam a custar geralmente em torno de $18 cada prato e aí vai até infinito, né? Mas até $30 você consegue achar um lugar bem bacana para comer uns pratos até $30 bem legais. Fora as bebidas, então você vai pagar, por exemplo, se você for numa festa, você vai pagar em torno de $9 uma cerveja para comprar na festa, enquanto uma caixa de cerveja, aqui a gente toma muito long neck, né? Então uma caixa de cerveja no mercado você consegue achar aí uma caixa com 12 a partir de $22, acho que $20 você compra uma caixa de Sol. Um drink numa balada, por exemplo, vai custar em torno de $15, $16, um drink mais elaborado, tipo uma pina colada ou um Sex on the Beach, uns drinks diferentes, você vai pagar mais ou menos esse preço. Outra despesa que a gente precisa levar em consideração é a conta de celular, que a gente paga mensalmente, né? As contas de celulares pré-pago, que você coloca o dinheiro, você coloca aí em torno de $20, você já consegue colocar um crédito no celular. Uma opção que todo mundo segue é pagar um plano de celular. Tem planos que você não precisa ficar anexado à companhia por meses, você pode fechar o plano só por um mês, por exemplo. Dá de achar esses planos a partir de $40. Eles vão te oferecer ligações ilimitadas, textos ilimitados e 3 ou 4 GB de internet. Eu olhei na Spark e na Vodafone e os valores são bem parecidos, só muda um pouquinho na internet, assim. Com $40 é isso que vocês conseguem ter. Uma coisa também que precisa ser levada em consideração é o valor de transporte. Então, eu separei em 2 partes. Eu separei para quem precisa dirigir e tem um carro e para quem paga o passe de ônibus. Porque em Oakland você tem a opção de pagar o passe de ônibus. Mensalmente, o passe de ônibus custa $215. Isso dá $53,75 por semana, mas você compra mensal, você não consegue comprar semanal. E você consegue usar tanto o ônibus quanto o trem à vontade. Quando a gente morava em Oakland, a gente usava muito transporte público, porque a gente ainda não tinha carro. Aqui em Tauranga, a gente nunca usou o transporte público e eu vou ser honesta que dificilmente eu vejo algum ônibus na rua. Teve uma amiga nossa que uma vez contou que o transporte público é muito difícil, demora muito tempo para você se locomover. Por ser uma cidade pequena, não deveria demorar tanto, então não vale muito a pena. Para quem opta para ter um carro, vai depender, lógico, de quanto você dirige. A gente, no caso, o Leonardo sempre dirigiu mais do que eu, porque ele precisa dirigir até o site que ele trabalha, né, até a obra. Então ele sempre dirigiu mais do que eu, mas em torno de $40 por semana é o que ele colocava de gasolina no carro dele. Dificilmente ele coloca mais do que isso. Uma pessoa que roda muito de carro, que dirige bastante, vai gastar entre $80 e $100 por semana. Então eu vou dizer pra vocês quanto é que tá o valor da gasolina, e aí fica, acho que melhor de se basear pelo quanto que vai gastar por semana, né? Então, uma super dica que eu tenho pra quem tá aqui na Nova Zelândia é usar o aplicativo GasPy. É um aplicativo que ele mostra qual o posto de gasolina tem a gasolina mais barata ao seu redor. Por exemplo, se você estiver na reserva, você consegue selecionar pra ele mostrar qual é o posto que tá mais perto. Foi super útil pra gente quando a gente tava viajando na Ilha Sul, porque a gente não sabia onde é que ia ter posto, não sabia quanto que custava, se ia ter o posto da bandeira que a gente gosta. Então ele ajudava bastante a gente se localizar e planejar quando que a gente ia botar gasolina. Além de, é claro, a gente economizar muito dinheiro, porque às vezes na rua principal tem um posto de gasolina por um preço X e na rua de trás tinha um posto de gasolina com a gasolina, sei lá, 6, 7 centavos mais barato.
Hoje a gasolina tá custando R$1,91, então baseado aí em quanto você dirige por semana aqui na Nova Zelândia, já vai dar de ter uma ideia de quanto que você vai gastar. Agora, saindo um pouco dos essenciais e entrando mais na parte que a gente fala sobre os extras, eu vou dar uns valores aqui sobre coisas extras que a gente gasta, para vocês terem uma ideia e comparar também quanto custa aqui na Nova Zelândia essas coisas. Então, por exemplo, se você quiser ir no cinema, o valor médio do cinema vai custar entre $15 até $50. Tem as cadeiras que são básicas, tem as cadeiras que são reclináveis, tem as camas de dia, assim que eles chamam, né? Day bed. Que é um sofazão assim bem grande que você vai ficar deitadão, jogado. E também tem as salas privadas lá que são mais luxuosas, que tem garçom, que tem todos os níveis. Vai ser aí a partir de $17 uma cadeira básica. Eu disse a partir de 15 porque é possível também encontrar promoções que você vai pagar aí em torno de $10 para ir assistir o filme. Porém, é mais difícil de ter o filme que você quer e também são dias específicos, alguns horários específicos, então não é tão fácil de achar essas promoções. Outra coisa para quem vem para cá para passar férias ou para estar viajando e tudo mais, é interessante saber o valor da laundry, que é quanto você paga para lavar sua roupa na estrada, nesses lugares que tem as máquinas de lavar. Então, se você quer só lavar sua roupa, você vai gastar em torno de $4. Ou então, se você precisa secar também, geralmente custa $2 por 10 minutos. Aí, dependendo de quantas vezes você precisa secar. Por exemplo, quando a gente tava na Ilha Sul, a gente gastava mais, que nossas roupas eram mais pesadas. Aqui na Ilha Norte, a gente lavava a roupa e estendia ao redor da van e tava beleza. A roupa secava ali mesmo, não precisava gastar com a secadora, né? Outra coisa que todo mundo paga é a academia, né? Então, aqui tem vários tipos de academia. Você consegue ter uns planos que você assina, sei lá, por 3 anos e paga $6. Que são essas academias grandes que tem em todo lugar. Aí você tem um cartãozinho pra entrar 24 horas e tudo mais. Ou então tem aquelas que são mais direcionadas, né? Por exemplo, a academia de crossfit, academia de luta. Então, nessas academias mais específicas, geralmente vai pagar em torno de $45 por semana. Então, é bem caro, bem salgadinho mesmo. A nossa academia fica bem no meio. A nossa academia custa $21. Tem todas as aulas da Les Mills, body pump, tem spinning, tem todas as classes, todas as aulas, bem legal, bem completo. Tem sauna também. Não tem piscina na nossa academia, infelizmente, mas ela é super completa, então o preço ficou bem justo. Ficou bem ali no meio entre ter as aulas e ter academia grande, 24 horas, etc, etc. Indo um pouco da parte dos passeios, eu vou começar pelos passeios mais caros e aí eu vou descendo até os passeios mais baratos. A primeira dica que eu dou tem um site chamado Bookme e tem um outro site que é o Grab One, que eu acredito que tem no Brasil também. São sites de compra coletiva. Lá você consegue comprar os passeios bem mais baratos. É sempre interessante dar uma pesquisada antes de fazer qualquer passeio, porque no Bookme mesmo tem praticamente todos os passeios legais vai ter no Bookme na promoção. Aí você só precisa encontrar o horário e o dia certo pra fazer. Eu tô muito acostumada a procurar na promoção, às vezes eu nem sei quanto custa o valor cheio, mas eu vou dizer pra vocês os valores mais ou menos, baseado em todos os lugares que a gente já visitou, eles ficam muito parecidos em todo lugar. Então, o que você vai achar de mais caro na Nova Zelândia é andar de helicóptero, andar de avião, fazer aqueles passeios que você circula algum vulcão, ou sobe vai de helicóptero até a montanha e pousa na montanha, ou então pular de paraquedas, né? Também são os passeios mais caros. Você vai gastar aí em torno de $350 pra pular de paraquedas. Esses passeios de avião você acha bastante por $200 e o passeio de helicóptero que pousa é um pouquinho mais caro, geralmente ele é entre $200 e $300. A gente fez esse passeio na Ilha Sul, valeu muito a pena, foi o passeio da minha vida, eu sou apaixonada pelo passeio que a gente fez, foi incrível. Eu não lembro se a gente pagou $150 ou $200, mas a gente pegou uma promoção, que a cidade estava super vazia, então eles estavam meio que fazendo promoção pra ter rotatividade, e a gente deu sorte que a gente foi no dia anterior, tava a previsão pro tempo tá feio, e amanheceu um dia lindo, a gente já correu lá e pegou a promoção. Com sorte, você consegue pagar aí um preço bem justo nesses passeios, mas são os passeios mais caros que, é lógico que vai ter passeio bem mais caro, né, mas tipo, esses no geral são entre os passeios mais caros que tem. Ou então, também tem um passeio no Milford Sound, que você fica vários dias no barco e tudo mais. Aí esses passeios de mais dias, com certeza, eles vão ser também mais caros, né? Pra quem tá disposto a gastar aí até $150, pular de bungee jump custa mais ou menos esse preço. O zipline também, que é tipo uma tirolesa gigantona lá, que tem... Acho que tem aqui em Rotorua, tem lá em Queenstown também, se eu não me engano, não tenho certeza. Eles geralmente custam $130, $150. Passeios até $100, já vai entrar muita coisa aí. Por exemplo, com $100 você consegue nadar com os golfinhos, você consegue alguns passeios que tem guia, aluguel de caiaque, um guia, por exemplo, pra ver foca, pra ver golfinho. Também consegue fazer snorkel guiado também em algumas ilhas específicas que tem. Consegue ir no Lodge, que foi aquele dos carrinhos que a gente foi, que o Lodge tá custando
dos $65 por 5 voltas no Lodge. Então, mais ou menos até $100 tem muita coisa que dá de fazer. Dá de fazer raft por até $100, dá de fazer jet boat. Acho que jet boat você consegue achar até por menos de $50, que daí a gente já vai entrar num outro grupo de valores, que são todos os passeios que dá de fazer com menos de $50. Por exemplo, com menos de $50 você consegue alugar um caiaque para ir nas ilhas. Então, muitas praias que você vai ter a sugestão de você alugar um caiaque e ir até a ilha. Você também consegue fazer uns passeios de barco que são mais simples. Então, tanto em Auckland quanto em Tauranga, Queenstown também tinha, Kaikoura, tem uns passeios de barco que não te levam muito longe, mas que você dá um passeio super legal, assim, dá de conhecer bastante a cidade. Você vê também foca, golfinho, etc, que é 30, 40, $50, são super em conta. Um passeio bem bacana que fica menos de $50 é a Sky Tower. A Sky Tower custa $32 para subir lá. Então, com $32 você sobe no principal ponto turístico, no cartão postal da Nova Zelândia, que é a Sky Tower. Então, um preço, tecnicamente, para turismo, é um preço bem justo, eu acho, $32. Também tem inúmeras galerias e museus que você consegue entrar aí, entre $10 e $20, valores simbólicos. Tem muitos que você consegue entrar. Nesse mesmo valor de $10 e $20, você consegue ir nas hot pools, que é nas piscinas quentes. Tem algumas que usam água do mar, outras que não, mas basicamente são as piscinas quentes. Aqui não tem muito parque aquático, mas tem muita piscina quente, toda cidade que você for. Inclusive, se você tá fazendo uma road trip, se você tá viajando de carro e tudo mais, e você paga pra tomar banho em algum lugar, geralmente você paga aí 2 moedinhas de $2 pra tomar banho no posto, vale mais a pena você ir numa hot pool, você fica lá de molho por um tempo, e aí depois você toma um banho lá, porque lá tem os chuveiros também, vale muito a pena, é super gostoso. Inclusive, a gente também fez esse lá no Lake Tekapo, e era assim, você ficava de molho na piscina e olhando pras montanhas com neve. Então, dependendo do lugar que você tá, com certeza, ir nas piscinas quentes vale muito a pena e é super em conta. E é lógico que tem inúmeros passeios na Nova Zelândia que você consegue fazer de graça, 0800, free, na faixa mesmo. Então, se vocês querem saber quais passeios dá de fazer aqui de graça, eu vou ficar super feliz em trazer um vídeo super completo e mostrar pra vocês um pouquinho mais sobre isso. E mostrar pra vocês tudo que dá de fazer aqui sem gastar nem $1. Então, comenta aqui embaixo que se vocês curtirem, eu trago um vídeo pra vocês só falando sobre isso. Eu espero que esse vídeo tenha respondido todas as dúvidas de vocês com relação aos custos de vida. Se não respondeu, pode mandar mensagem tanto lá no nosso Instagram, como deixar um comentário aqui embaixo, que eu vou ficar super feliz em responder. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. E tchau!